Salve, rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um episódio de Relíquias, dessa vez com Bruno Scaciotti. Eu chamo ele de a voz do Hepta, porque a voz do Hexa já existe, mas ele é a voz do Hepta. E aí, Brunão, tá bem? Na paz, meu querido. Obrigadão por ter colado, viu? Pô, obrigado pelo convite. Galera, esse é um cara que eu tive o prazer de conhecer, a satisfação de conhecer há muito tempo atrás. E, pô, admiro ele desde que eu vi ele pela primeira vez, porque ele é gênio. Inclusive, tive a oportunidade de trabalhar com ele em algumas transmissões da Poliesportiva, então vou começar falando de Poliesportiva. Foi o seu começo, a Poliesportiva, em 23? A Poli foi mais... Foi e não foi ao mesmo tempo, porque lá foi onde eu tive as primeiras oportunidades. A Poli... Eu comecei a fazer umas lives tal, para um portal que era o Futebol na Veia. E aí apareceu duas oportunidades, uma web rádio de Recife e uma outra web rádio que era a Poliesportiva. Aí eu comecei a fazer trabalho para essa rádio de Recife, fazendo automobilismo, e a Poliesportiva era legal porque eram outros esportes. Então eu fazia um pouco de tudo, fazia futebol, fazia basquete, vôlei, futsal, então a gente tinha essa cobertura geral. Então a Poli foi o começo até para eu conseguir me aprofundar em outros esportes. Então ali foi início de 21, entrei em março de 21, mas eu só fui estrear em julho, era meio da pandemia, fui cobrir um campeonato paulista de basquete. A Poli foi o começo e assim, a Poli foi espetacular, porque ter o contato lá com o pessoal, o próprio Paulo Arnaldo, que era o chefe, ele sempre deu uma confiança muito grande e abriu espaço para a gente conhecer os outros esportes, que é algo que é importante para a gente que está nesse meio também, ter a vivência dos outros ambientes, né? O pessoal do vôlei, o pessoal do futsal, do basquete, que foi onde acho que eu mais trabalhei. Então, ter esse contato com eles lá foi espetacular. A Poli foi o começo de tudo, podemos dizer assim. Mas, tipo, falando até da questão do vôlei, você chegou a trabalhar para Osasco também, né? Pra Trabalhei. equipe de Osasco de vôlei. Como é que foi essa experiência também? Cara, foi uma experiência muito louca, porque é algo diferente daquilo que a gente está habituado a fazer. Eu, particularmente, sempre fui meio assim com transmissões clubistas, digamos assim, né? Então, uma transmissão mais nichada para um torcedor específico. E o Osasco foi um projeto que apareceu em parceria com a Poli, e o PA ele chamou para a gente participar, era algo novo, porque, se eu não estou enganado, nenhuma outra equipe de vôlei fazia isso, de transmitir nichado. E eu era meio que ali, o Paulo era o primeiro narrador, eu era o segundo. E Osasco, aquilo, né? Uma pressão, porque o Osasco, modéstia à parte, é uma das maiores equipes, se não a maior equipe de vôlei do país hoje, no time feminino. É o atual campeão da Superliga, é o único campeão do mundo. Então, é uma pressão a mais. E o torcedor do Osasco, ele ao mesmo tempo que ele ama muito, ele pega muito no pé. E logo no meu primeiro jogo foi uma derrota do Osasco, então, aquela coisa, o pessoal xingando, batendo e tal. Mas foi uma experiência muito legal, porque você consegue ter essa conexão, você consegue ter uma abertura maior para torcer em si, né? E querendo ou não, a torcida do Osasco, ela abraçou muito o projeto. Então, eu, o Paulo, o Ivan, enfim, o Gustavo, o Rogério, foram pessoas que a gente começou a entrar no nicho do Osasco e a gente falou, cara, vamos fazer virar? Vamos. Porque era um time que precisava disso, precisava também ter essa movimentação nas redes, valorizar suas atletas, não que o Osasco não valoriza, a torcida do Osasco valoriza muito a Camila Bright, a Tiffany, a Valkyria, que fez uma Superliga espetacular agora, e a torcida de Osasco abraçou o projeto junto. Então toda a transmissão a gente estava lá no Liberate, fazendo presença, trazendo a emoção dos jogos, eles torcendo junto com a gente. Então, cara, a experiência do Osasco foi espetacular. Eu ainda tenho essa vontade de um dia ir no Liberate, na arquibancada, junto lá com os loucos por Osasco, para ter essa experiência, porque é fenomenal. E a galera do vôlei também, em si, é muito gente boa. É uma galera muito acessível, você consegue conversar numa boa, no final do jogo ali você sempre consegue conversar, antes do jogo também precisa fazer uma entrevista. A galera é demais ali, o Osasco em si, Pô, espetacular. até falando um pouquinho de ginásio, assim, até por uma experiência que eu não tenho tanto, que é essa aqui, de trabalhar em loco, você falou que começou na pandemia, essa transição de fazer de casa, para depois, tipo, que a gente chama em tubo e tal, para depois ir pro loco, como é que foi essa transição, assim, para você? Porque parece muito diferente, tipo, você tá no conforto da sua casa e de repente você tá com milhares de torcedores do seu lado, todo mundo gritando, você precisa prestar atenção em tudo. Essa transição foi de que forma pra você? Foi... Cara, é esquisito, porque a minha primeira transmissão da Poli já foi em loco, só que foi na pandemia. Foi um jogo de Campeonato Paulista, foi um Bauru e Pinheiros.
lá no ginásio do Corinthians, no Vlamir. E não tinha torcida, então a federação fazia rodadas duplas. Era Pinheiros e Bauru, depois tinha São Paulo e Corinthians. Depois eu fiz um no Paulistano, que era um Osasco, era um basquete Osasco, eu não vou lembrar qualquer outro time, mas depois tinha Paulistano e São Paulo. Então eles faziam essas rodadas duplas e não tinha público, né? Então o máximo que tinha ali era a comissão, o pessoal do próprio clube ali do Corinthians que estava acompanhando o jogo. Eu fiz esses jogos, isso foi 21, e eu voltei em 22 para fazer alguns outros jogos de vôlei, principalmente com o Osasco, e depois nos estádios de futebol em 23 já com a torcida 100%. É muito diferente, é muito melhor, assim, o próprio PVC ele fala isso, né? O jornalista ele tem que estar em campo, ele tem que estar lá marcando presença, ele precisa estar presente onde o evento acontece. Fazer do estúdio é bom, tem uma questão de custos também, algo que você exige menos até de equipamento e tal, mas você estar lá é muito melhor porque você tem essa vivência de conseguir observar tudo que acontece ao seu redor. Desde o jogador que sente alguma coisa, da atleta que está conversando alguma coisa com o técnico ali meio esquisito. A transição acho que foi positiva porque ela acabou sendo gradual, não foi direto, tipo, amanhã você já está indo para o estádio. Não, vamos lá, sente como é que é, tá no ginásio um dia, vai como um produtor, assim, tipo, acompanha lá, tenta arranjar umas entrevistas. Agora vai para narrar, alguém vai fazer a técnica para você, aí agora você vai narrar, vai operar, vai colocar a transmissão no ar, você que vai comandar o negócio. Então, foi algo muito gradual. A questão de ter sido na pandemia foi ruim por não ter essa questão do contato com a torcida, né? Cara, eu fiz o jogo do Bauru contra o Pinheiros e era o Bauru que tinha Hetzheimer, Alex, Larry Taylor, era uma seleção. E o Pinheiros tinha uma equipe jovem que tinha o Gabriel Campos também, que depois jogou até no Corinthians Basquete. E aí você tinha esse contato, mas ao mesmo tempo você pensava, cara, podia ter torcida aqui. Foi no dia da estreia do Bruno Caboclo, no São Paulo depois. Fiquei pensando, cara, o Caboclo jogando aqui, imagina esse ginásio cheio, né? Com a torcida do Corinthians fazendo pressão. Mas foi muito gradual, assim. Então, não foi algo corrido, mas é um processo muito melhor. O jornalista precisa estar no ginásio, precisa estar no estádio, precisa estar nos grandes eventos, até para ele ter uma percepção maior e conseguir trazer os fatos melhores e bem mais detalhados. Essa transição também, eu lembro que você fazia tanto o bate-fundo esportivo como também a poliesportiva. Foi. Mas o in-loco começou a acontecer mais também na bate-fundo. Como que foi essa questão na bate-fundo? Como é que você chegou lá? Como que é trabalhar lá também? Cara, a poliesportiva já fazia alguns in-locos, mas era algo mais complicado, até por conta de equipamento e de estrutura da Poli, era uma rádio um pouco menor. E o foco era mais os outros esportes, não era só o futebol em si. E teve um momento da poliesportiva que eu acabei virando meio que o principal narrador do futebol lá. Então eu fazia jogo sábado, fazia jogo domingo, fazia jogo quarto, fazia jogo quinto, fazia jogo sábado, fazia jogo domingo e ia nessa rotina louca. Eu lembro que no começo eu amava, né? Eu pensava, pô, fazer jogo sábado, fazer jogo domingo, que legal. Mas aí chega um momento que você pensa, cara, eu preciso ter um momento para respirar, para pausar, para conseguir organizar as coisas. E aí eu comecei a fazer os jogos pela poliesportiva, fiz semifinal de Copa do Brasil, fiz rodada de Campeonato Brasileiro, fiz coisa pra caramba, fiz semifinal de Libertadores do estádio, que foi espetacular. E o bate-fundo, ele surge num momento muito curioso, porque o Charles, que é o chefe lá do bate-fundo, ele ia ter o segundo filho dele, que é o Anthony, que é a coisa mais fofa do mundo. É lindo. E tava precisando de um cara para suprir a ausência dele, e o Paulo, ele me indicou pro Charles. E eu já tinha conversado com o Charles antes, em março, abril do mesmo ano, de 23, porque ele estava numa pegada de talvez fazer outros esportes, eu já tinha uma pegada mais do basquete, eu cobri 3 anos de NBB, então eu tinha essa vivência mais constante do basquete, e a gente conversou, no final não deu certo, mas aí depois ele estava precisando do narrador, me chamou, me indicou, e eu fui para lá. Eu já conheci algumas pessoas do bate-fundo esportivo, de vivência, outros de faculdade, outros pelos estádios mesmo que a gente acabou se conhecendo. E aí eu fui para ser o substituto do Charles.
E eu pensei, cara, vou sair da poliesportiva sendo o narrador número 1 para entrar num outro lugar para começar a galgar um espaço aos poucos. Mas o Charles logo de cara já me entregou essa confiança de tipo, não, você vai começar a fazer uns jogos legais. O primeiro jogo que eu fiz foi um Palmeiras e Inter em Barueri. Nunca tinha ido para a Arena Barueri fazer jogo. O equipamento foi tranquilo, porque ele ajudou com alguns equipamentos, ajudou com questão de logística de cabine. O cara que fez jogo comigo, que é o Eugênio Alemão, que é um cara fora de série, espetacular, hoje está trabalhando lá na Paramount, também me deu todo o auxílio possível. E aí, cara, começou a entregar confiança, fazer os jogos na Arena Barueri, depois fiz jogos no Allianz, em 23 fechou, 24 o Charles ia voltar, mas mesmo assim eu continuei sendo escalado para esses grandes jogos. E nos jogos em loco também. Então, preciso de alguém na Neoquímica? Vai o Bruno, e era algo que faltava, por exemplo, no Bate-Fundo. A gente não tinha uma equipe que ia para Itaquera fazer os jogos. Era algo que faltava, até pela distância. Vir para Itaquera não é uma das viagens mais fáceis. Ainda mais para a gente estar começando. Então, cada um tem que se virar do jeito que dá. Então, a gente conseguiu colocar uma equipe em Itaquera, conseguiu fazer jogos em Santos. Teve um pessoal que foi para o Rio, a gente está planejando uma ida para o Rio de Janeiro, tem equipe em BH. Então, em 24, a gente começou a crescer e expandir, e o Charles sempre entregando a confiança. Então, para responder a sua pergunta, o in loco na poliesportiva já tinha, mas no Bate-Fundo começou a ser mais presente. Então, praticamente toda semana eu estou no estádio, e é algo muito legal. Muito legal. E aí eu vi também, comecei a perceber no Bate-Fundo a questão da Falcão TV também. Como que chegou o Bate-Fundo nessa parceria com a Falcão? A Falcão também é uma TV nova. Como é que a Falcão TV chegou em vocês? O Charles, ele é um cara muito ligeiro, muito esperto, assim. O Charles, ele é muito inteligente e o que ele faz com o Bate-Fundo Esportivo é um negócio de sucesso. Não à toa tem mais de 700 mil inscritos, mais de 20 mil seguidores no Instagram. É uma potência do web rádio, assim. Se não for a maior web rádio do país, com certeza é uma das maiores ali junto com o Litoral News, junto com o Voz do Esporte, entre tantas outras aí que tem um tamanho e profissionais exemplares. E aí nessa, cara, apareceu uma oportunidade lá do Falcão. O Falcão iniciou a TV, a Bate-Fundo já tinha feito uma parceria muito curta com o canal do Leandro Castan, que foi zagueiro do Corinthians, da Roma, do Vasco. E aí apareceu a oportunidade do Falcão. O Falcão iniciou uma TV, ele estava transmitindo jogos de várzea, jogos de futsal, porque o Falcão é simplesmente o rei da modalidade. E eles sentiam a necessidade de também aproximar o nicho do futebol. A gente vê, por exemplo, a Ronaldo TV, que agora é Rede Ronaldo, né? O canal do R9, fazendo transmissões também. Eu acho que eles viram a oportunidade, viram o Bate-Fundo, os números, os profissionais, e decidiram fechar essa parceria. Então, pelo menos um jogo por dia ou 2 jogos por dia tem a transmissão do Bate-Fundo Esportivo. A gente faz a retransmissão, transmite no Bate-Fundo, transmite na Falcão 12 TV, os patrocínios da Falcão. O pessoal da TV do Falcão também está recebendo a gente de uma maneira espetacular. Sem contar que assim, né, você ter o nome atrelado com o rei do futsal é algo gigantesco, né? Tipo, você tá fazendo a transmissão e aí você vê às vezes, por exemplo, ali nos comentários, Alessandro Vieira, porra, o Falcão tá acompanhando sua transmissão, você fica nervoso, mas feliz que a parceria tá rolando. E é um projeto muito legal e tenho certeza que isso aí vai gerar muitos frutos. Quem sabe também, não sei, né? Aí é com o Charles, mas de ter mais transmissões de futsal também, jogos com imagens, isso seria muito bacana. Agora falando um pouquinho também da questão de Record, do próprio currículo que você acabou construindo ainda em faculdade. Daqui a pouco a gente também vai falar um pouquinho de faculdade. Mas Record, você chega primeiro em um Paulistão. Foi. Aí depois você sai, mas essa primeira experiência no Paulistão, eu sei que foi muito marcante para você. Por que ela foi tão marcante, essa primeira experiência no Paulistão? Qual foi o trabalho que você exerceu lá exatamente? Na primeira passagem do ano passado, você diz, Isso. né? Cara, foi oportunidade de estágio. Eu fui estagiário no Paulistão de 2024. A Record, à época, não tinha o projeto esportivo. Foi encerrado em 2020 por conta da pandemia. Eles preferiram encerrar o projeto. Tinha até Pan-Americano para transmitir. Não quiseram fazer o Pan-Americano à época. E ficou sem o esporte, mas apareceu a oportunidade do Paulistão. Pegaram o Carioca também na época e decidiram
fazer essa questão, né? O pessoal até brinca que era uma emissora de verão, né? Transmitia o esporte e depois acabava. E apareceu a oportunidade, me chamaram para lá para ser estagiário e eu topei na hora e foram 4 meses que pareceram anos, porque primeiro de você estar trabalhando numa emissora do tamanho da Record. O pessoal fala, que a Record é isso, que a Record é aquilo, mas cara, a Record, se eu não estou enganado, ela é facilmente uma das maiores televisões do Brasil, mas também uma das maiores televisões do mundo, com um jornalismo muito sempre incisivo, no lugar certo, na hora certa, trazendo tudo que precisa. Então você já estar lá dentro já é algo espetacular. E lá eu tive contato com profissionais que sempre estavam ali para dar uma ajuda. E é uma equipe que abraça. A Record, ela me abraçou de uma forma que eu não esperava. E lá eu tive a oportunidade de propor pauta, ajudar a galera da transmissão, o pessoal da edição. Então lá eu fiz um pouco de tudo. E foi muito marcante porque 23 foi um ano de transição assim na minha vida, 22 foi um ano bom, mas 23 acho que foi o ano da virada, foi quando a gente se conheceu, então acho que foi quando as coisas começaram a aparecer e entra o início de 24 com a Record para dizer, tá bom, é isso, então agora vai funcionar, vai para valer e foi muito legal, mas ao mesmo tempo foi triste, porque você faz um Paulistão inteiro, você trabalha 4 meses ali, dias maravilhosos, saía para ir no Morumbi, conheci uns caras super legais, entrevistei gente muito bacana, para chegar e acabou, não tem mais o departamento. O departamento acabou, volta só ano que vem, com outro Paulistão, e você pensava, cara, será que vai voltar? No final voltou. Sim, sim. Ainda bem que voltou. Então, foi muito marcante por isso, cara. Pelas experiências que eu tive, por ser uma abertura para um universo de trabalho, de estar em televisão, de estar trabalhando com gente que admira e estar trabalhando com o que gosta, que é o futebol. Aí também você tem uma passagem na CNN também, você chega a escrever algumas Tenho. matérias. A experiência Algumas várias. na CNN foi diferente da Record? Em que sentido? Como que foi isso também? Foi diferente porque a CNN ela é uma redação de, podemos dizer, mais notícias escritas. Então eu fazia mais texto e menos a parte da televisão. O esporte da CNN, aparentemente, nos próximos anos vai começar a crescer bastante. No início desse ano, eles transmitiram a Florida Cup. Eu fui também como estagiário, pós-Record, muito pelo que eu fiz na Record, eles viram o trabalho e gostaram e me chamaram para lá também. Felizmente, depois da Record apareceu muita oportunidade legal, mas a CNN era algo que, no momento, para mim, era o que me ajudava mais. E foi também outra experiência muito legal, porque na CNN eu tinha um ponto positivo que era poder trabalhar com outros esportes. Então eu não falava só do futebol, do Campeonato Paulista, eu podia falar sobre futebol, Olimpíada, podia falar sobre tudo. Não que na Record a gente não tenha esse ambiente, mas a gente vai focar mais no que a gente está transmitindo ali. Então a gente vai falar de Paulistão, vai falar de Campeonato Brasileiro, mas a gente também vai falar vez ou outra da Libertadores, a gente vai falar também sobre outros campeonatos. Na CNN você tinha isso todo dia. Então, e era algo mais textual, que não é a minha praia. Não é algo que eu gosto mais de estar fazendo as transmissões, gosto de estar fazendo mais essa parte de televisão. É outro ritmo. Mas também foi muito legal por isso, porque além de eu ter esse contato do texto, da experiência de redação em si, foi muito bom porque você, cara, trabalhar na CNN, que é uma das maiores emissoras de notícias do mundo, você consegue ter contato com muita gente e um conhecimento muito apurado sobre mundo no geral. Lá eu pude aprender muito mais sobre política brasileira, política internacional principalmente, porque eu peguei um ano de eleição municipal, um ano de eleição americana, teve a morte do Silvio Santos no mesmo ano, então, cara, foi uma correria danada. E era muito legal porque eles também me colocavam uma responsabilidade de, tipo, cara, final de semana às vezes vou fazer um plantão de sábado, quem vai ser o responsável pela edição de esportes do jornal vai ser você. Aí eu ficava, cara, eu? Tipo, prime time, Márcio Gomes apresentando, Ludmila Candal vai ser apresentadora e quem vai ser o chefe dessa parte de esporte vai ser quem? Você estagiário que tá chegando agora, não sei o quê, é você que vai fazer isso. Então, tipo, é legal que eles já iam preparando para você ir mais para frente e crescendo na empresa. E aí chegou o final do ciclo do esporte da CNN, meu contrato não ia ser renovado nem efetivado, porque eu estava chegando no final da faculdade, também não havia vaga na época.
mas aí no mesmo tempo apareceu o retorno da Record. Então, tudo no tempo certo, assim. Sim, sim, até sobre esse retorno da Record, que teve a oportunidade no Rio também, que eu vi também, mas Foi. essa questão também de um trabalho muito de produtor, assim, muito legal, assim, de estar na rua, aquilo que você falou do PVC, de estar na rua e a experiência, né, CNN também eu acho importante pelo fato de, eu também não vejo texto como minha praia, eu escrevo uma coisa ou outra, mas... tipo, eu sou legal, mas eu sei que eu não sou no nível que eu É sou o do que eu outro brinco lado. da CNN. A experiência da CNN foi muito legal. As pessoas da CNN são muito legais. Mas a rotina textual é algo que eu até faço, mas não é aquilo que eu vou falar, pô, isso aqui ficou bacana pra É, caramba, isso meu aí. texto ficou legal. Sabe, tipo, tem gente tão boa lá na CNN, Leonardo Martins, Bruno Rodrigues, que até ganhou oportunidade em tela, a própria Ludmilla, o Jairo, essa galera do esporte da CNN, o John Cruz, enfim, se eu ficar falando aqui, eu vou até amanhã. Mas essa galera tem o texto na veia, sabe? Eles sabem, tipo, como escrever, o que escrever, já tem manhas já prontas. Eu ainda Uhum. precisaria de um certo tempo para Sim, desenvolver, sim. mas lá o trabalho foi espetacular. Mas aí falando nesse sentido da Record, querendo ou não, esse novo trabalho, né? De, tipo, você pega muita coisa do que você já fazia no Paulistão, nesses 4 meses que você ficou Foi. lá, mas exatamente esse novo trabalho na Record funciona de que forma? Cara, primeiro que voltar pra Record foi muito legal, porque, como eu falei, né, a Record me abraçou no primeiro ano e voltar esse ano, sabendo que a editoria não vai acabar, não vai ter nada, vai ser o ano todo. São 3 anos de Campeonato Brasileiro, mas acho que vai até 27 ou 28 brasileiro, o Paulistão vai até 29, então a gente tem um longo trabalho aí pela frente. E receber esse convite foi muito legal e para fazer aquilo que eu já tinha aprendido a fazer como estagiário e ter uma responsabilidade um pouco maior que é ser um produtor mais ativo ali. Não que como estagiário não era, eu fazia as coisas, mas não tinha a maior responsabilidade de vai pra rua, a gente vai pra rua toda semana, vai viajar para os jogos, vai estar no campo nos jogos, vai auxiliar os repórteres, vai auxiliar o apresentador, vai, enfim. Então é uma responsabilidade maior e muito legal de se ter. Por mais que algo mais, como é que eu posso dizer? É uma responsabilidade, né, muito grande, porque você querendo ou não, você está trabalhando para uma TV que há 20 anos não transmitiu o Campeonato Brasileiro. Mas, o pessoal fala assim, que a Record não sei o quê, a transmissão da Record. Cara, uma coisa eu sempre falo para todo mundo. O pessoal não vê o tanto que o pessoal da Record corre para fazer o esporte virar. Porque foi muito tempo sem o esporte. Teve a Olimpíada, Rio, Londres, teve Jogos Pan-Americanos, pegavam um campeonato ou outro ali. Mas, cara, o pessoal da equipe de esportes quer muito fazer isso virar. Então, acho que todo mundo, quando chegou no momento ali dos outros paulistões e chegar agora com o Paulistão Brasileirão, todo mundo acho que tá com a mesma mentalidade de tipo, cara, vamos fazer esse negócio virar? Quase soltei um palavrão. Vamos fazer esse negócio virar? Vamos levar isso aqui, cara, pra frente. Porque aí pode aparecer outras oportunidades de mercado. O mercado gira o tempo inteiro. Então vamos fazer isso virar? E é o que a gente está buscando fazer. Eu acho que até o momento a gente está fazendo uma cobertura muito legal. O Paulistão foi muito interessante. A gente está fazendo o Campeonato Brasileiro também muito legal, com um jogo por rodada. A gente viajando pelo país, assim. Eu fui para Uberlândia fazer Cruzeiro e Vasco. Fui agora para o Rio de Janeiro. Depois do Mundial também eu volto a viajar. E toda semana tá na rua. Então é uma responsabilidade muito grande. Mas ao mesmo tempo tem pessoas ali que auxiliam no caminho. Então isso dá pra dar uma respirada e levar pra frente. Mano, muito legal essa questão das viagens, assim, mas eu queria saber, tipo, nesse bastidor de Povo Fala, que é sempre uma loucura e, pô, tá na rua, não tem jeito, né? Tipo, tipo, de experiências legais que você tenha vivido nesse Povo Fala aí? Eu sou um para-raio de louco. O Povo Fala, ele é o alívio cômico do Esporte Record. Então, ele sempre vai pra rua, a gente vai pra rua, normalmente sempre no centro de São Paulo, conversa com as pessoas, a gente define um tema e vai caçando. E aí, cara, precisa instigar as pessoas cara, eu brinco às vezes que é até uma paquera, às vezes, né? Como se você tivesse uma festa, você tem que abordar as pessoas, porque, cara, São Paulo, 10 da manhã, 11 da manhã, o pessoal tá na correria no centro de São Paulo, ninguém vai querer parar. Aí eu tenho que chegar, né, e falar assim, pô, amigo, você é todo elegante, todo bonito, pô, vai aparecer, você na tela da Record vai ficar mais lindo ainda, né? Ou o cara, sei lá, tá com a camisa do Palmeiras, eu falo assim, amigo, nosso Verdão,
vai virar contra o Corinthians. Ou chega pro Corinthians e fala assim, de alvinegro, meu amigo, não tem pra ninguém. Você na tela na Record falando com o Kleber Machado com a Paloma Totti. Isso é sucesso. Bom, o Neymar voltou, hein? Fechando. Então tem que dar uma instigada na galera, na rapaziada. E, cara, de experiências legais, puta, eu já encontrei tanta gente bacana e assim, pessoas que eu não imaginava. Uma vez que a gente foi fazer lá na Paulista e, cara, passou uma comitiva russa. Tipo, uns 20 russos fazendo tour por São Paulo, e você ter esse contato com as pessoas e aí perguntar, quer falar, tal, não sei o quê, e eles mandaram um recado, tipo, pro Kleber e pra Paloma em russo, ou, por exemplo, sair pra gravar e aí você encontrar um cara do Ceará que, a gente falando de seleção brasileira, quem tem que ser o técnico? Tem que ser o Vojvoda, e tem que convocar o Lucero. Ah, mas o Lucero não é brasileiro, ele é argentino. Mas tira a cidadania dele pra ontem, que ele tem que estar, então... sem contar que assim, né, a galera gosta muito do Kleber, gosta muito da Paloma, a gente tem uma equipe que é muito querida pelo público, e a Record, querendo ou não, ela é uma TV do povo, a galera gosta de assistir a Record. Então, o tanto de vezes que eu já tava gravando e o pessoal falou assim, manda um abraço pro Gotino, que o Gotino é legal demais. Então a gente sempre grava, traz os temas, dá aquela provocada, brinca, mas eu gosto sempre que esse povo fala, é algo que eu sempre tento levar. Eu acho que ele tem que ser algo leve. Porque, cara, a gente vê tanta coisa querendo virar polêmica, tudo, não sei o quê, mas a gente pode fazer isso. Mas a gente também pode fazer de uma maneira engraçada. Então, o povo fala, ele é muito legal quando participa, quando a galera topa fazer. A gente roda São Paulo, a gente foi no Parque do Carmo, lá na Cidade Líder gravar. A gente já foi porta de estádio. E sempre a participação do pessoal é muito bacana. E cara, já encontrei tanto personagem, pessoal do Ceará, pessoal do Pará, colombiano, mandando recado falando assim, o Rames Rodrigues vai deitar e rolar pra cima do Brasil. Então, é muito legal justamente por isso. Essa questão de você estar na rua, de você ter o contato com as pessoas, você ter um termômetro. Pô, o que a galera tá gostando? O que a galera não tá gostando? Eu brinco que a arquibancada e a rua também, ela é a resposta do povo de verdade. A gente vê nas redes sociais, cara, o tanto de xingamento que a gente vê pra jogador, falando isso, que tem que derrubar o técnico aquilo, que não sei o quê. Mas às vezes você vai conversar na rua, você vê que não é. Tipo, o pessoal, eu vejo na internet, por exemplo, o pessoal falando assim, que o Rogério Ceni não pode ser técnico da seleção brasileira, que é ridículo, que o Rogério é novo. Você sai na rua, cara, todo mundo quer o Rogério, todo mundo gosta dele, quer ver ele técnico. Então, é legal isso. Às vezes a rua tem mais resposta do que comentário de internet ou algo assim do gênero. Sim, com certeza. Aí até puxando para essa questão dos novos públicos que a Record vem trazendo, né? Eu acho que essa parceria que hoje eles têm com Desimpedidos, e aí você falou essa questão do povo também, eu acho que trazer tudo isso para várias pessoas diferentes, de vários nichos diferentes, de várias idades diferentes é muito importante. Porque eu vou ter um primo meu de 13 anos que ele vai saber que a Desimpedidos está junto com a Record, mas eu também vou ter meu avô que vai querer assistir na TV aberta dele, não vai querer assistir no stream, meu avô dele assistir no stream, vai querer assistir na Record dele lá e vai ver que, nossa, a mesma ideia que ele vai ter vai ser aquele jovenzinho fã do Desimpedidos também vai ter, sabe? Assim como o moleque de menos de 10 anos não vai querer ver futebol, mas vai querer ver a Kings League, vai querer ver o jogo da Fúria, vai querer ver o jogo do Dembele. O cara de 35 anos não vai gostar de ver jogo no Cazé, mas vai gostar de ver na Record. Ou o cara de 23 não vai querer ver a transmissão da Record, mas vai ver no Cazé. Cara, tem tanta opção, isso que é o legal das novas mídias. Hoje tem tanta opção, tem a transmissão pro seu gosto. Às vezes o cara quer acompanhar a Energia, que é uma transmissão mais clubista. O cara às vezes vai querer acompanhar a transmissão da Record, que vai trazer mais informação, vai trazer aquele padrão de transmissão que a gente já vem trazendo já há muito tempo de excelência, de qualidade. Então, são diferentes públicos, e acho que a Record vai fazendo essas parcerias e justamente isso. É você valorizar o seu produto, você mostrar a qualidade do seu conteúdo. Cara, o Desimpedidos acabou de bater 10 milhões de inscritos. A Record é uma das maiores televisões do país. Você junta esses dois, cara, é um canhão, é algo muito forte. E a gente vê outras televisões também fazendo esse tipo de projetos. E ter a parceria do Desimpedidos é muito legal também por isso. Eles têm a transmissão nichada deles, para um público mais novo, para as mídias digitais. Também a parceria com a Record News fazendo as transmissões do Joga nas 11, que é o programa de debate. Então é super importante ter a parceria deles.
E é muito bom, cara, ter eles fazendo Paulistão junto com a gente, o Campeonato Brasileiro, só valoriza e cresce o produto. Agora que você falou essa questão de produto, eu vejo muito que essa competitividade, principalmente na internet, de novas transmissões, até de streamings também de novas transmissões. E aí eu queria saber mesmo sua opinião sobre, no futuro, você acha que o YouTube e os streamings vão ser esse novo tipo de transmissão que vai ter? Porque, querendo ou não, já é algo muito presente agora, né? Vai ter, mas não vai ser... O pessoal fala assim, a TV vai acabar. Não vai. O rádio tá aí até hoje mostrando isso. Uma galera gosta de ouvir rádio. Eu tenho o costume de ouvir rádio, tô sempre escutando, gosto de escutar a transmissão no rádio, até por uma questão mesmo de ganhar experiência, ganhar conhecimento. Eu gosto muito de escutar rádio, acho que é uma escola. A televisão também não vai deixar de existir por conta disso, mas as transmissões digitais elas vão crescer, porque você está falando diretamente com o público, mas mais para frente você também vai ter assim, é muito louco você imaginar o futuro das transmissões esportivas, porque você hoje vê um crescimento, por exemplo, de uma adição maior de gêneros, de cores, então, tipo, você tem mais pessoas participando das transmissões, isso é muito legal. No passado você tinha o quê? Era um padrão, né? Um narrador, 2 comentaristas, 2 repórteres no campo, e é isso. Hoje você tem repórter do lado de fora, você tem interação do digital, você tem comercial no meio do jogo. Antes você não via muitas mulheres, você não via pessoas negras, você hoje tem uma maior adição disso tudo. Então, o que vai ditar o futuro das transmissões, seja no digital, seja na televisão, é o como o mundo vai evoluir. Então, hoje a gente vê uma transmissão um pouco mais solta por parte do digital. Como que vai ser isso daqui uns 20 anos? Aí a gente vai ter que observar para ver como que vão ser os novos profissionais. Eles vão ter um programa que nem o nosso aqui? Será que vai ser um outro ambiente, um outro espaço, um outro lugar, um outro tipo de conversa? Como é que vai ser? Isso aí vai ser ao longo da transmissão. Eu vejo a transmissão digital crescendo bastante. Com o próprio Globoplay agora não tem mais delay em transmissão. Isso, ao longo do tempo, vai evoluir. Os problemas que o digital tinha no passado, hoje talvez tenham menos. Antes você ligava para ver um jogo no digital, a imagem toda pipocando, quadriculada. Sim. Hoje você tem o High Definition, né? Lá no alto, o delay muito menor. Sim. Comparado da televisão. Pouco a pouco isso aí vai evoluindo e vai ser ao longo de tempos. Até aí. Uma coisa que é fácil de conversar com outros profissionais, que a gente vai ter mais oportunidade também de trabalho nesses lugares, quanto mais lugares transmitindo jogos e assim vai, mas eu também vejo um outro lado que também fala que às vezes é um problema o fato de ter muitos lugares transmitindo às vezes um mesmo campeonato, às vezes, porque é aquilo, lá atrás muita gente estava acostumada com tal emissora ou tal emissora transmitindo. Sim. Então, você vai assistir Campeonato Brasileiro nos anos, sei lá, em 2014, você vai assistir ou na Band ou na Globo, ponto. Sim. Hoje em dia isso é muito mais ramificado. Hoje você tem Globo, você tem Prime Video, você tem Record, você tem Cazé. Você enxerga isso de que forma? Você acha positivo? Você acha que é legal pela concorrência, mas também pode ficar confuso para as pessoas que não estão tão acostumadas, principalmente as pessoas mais velhas? Como você enxerga isso? Eu parto do seguinte princípio: quanto mais transmissões a gente tiver, quanto mais opções gratuitas, melhor para quem está assistindo. E também é bom para o mercado porque tem mais oportunidade de trabalho. Imagina o quanto de pessoas que a Cazé contratou para estar trabalhando, que a Record contratou para estar trabalhando, para o Prime Video contratou para fazer essa transmissão do Campeonato Brasileiro, a própria Globo. É super importante. A gente precisa ter opções de transmissões, mas é claro, é sempre uma guerra por direitos de televisão. Aí é uma área que eu não conheço tanto, né? Que eu às vezes nem mexo muito por conta disso. Mas eu parto do seguinte princípio: quanto mais emissoras a gente tiver transmitindo, seja elas abertas, TVs fechadas ou no próprio digital também, é super importante. A gente precisa lembrar que no Brasil a gente tem alguns pontos do país que tem gente que não tem internet. Ou a tiazinha que está no busão, eu não vou me lembrar quem foi que me contou essa história, cara, mas estava voltando para casa, não sei o quê, e era o último capítulo da novela. Aí a mulher estava desesperada, querendo chegar em casa, e falou assim: cara, queria assistir o último capítulo da novela, mas só vou conseguir chegar quando chegar em casa, tal, não vou conseguir assistir. E falou: cara, liga no seu celular, tal. Ela: pô, se ligar no celular eu não vou ter internet pro resto do mês. Sim.
Então a gente vive ainda num país que tem essa certa dificuldade. Hoje, felizmente, a internet está começando a se tornar mais acessível para todos os públicos. Sim. Mas a gente tem que lembrar que ainda existe uma realidade que não tem esse acesso. Às vezes uma TVzinha ali de tubo salva para a pessoa assistir a novela, para a pessoa assistir o futebol, para a pessoa ficar ligeira de tudo que está rolando no mundo. Então, ainda é muito importante a gente ter essas opções gratuitas, porque tem pessoas que ainda não têm esses acessos. Sim. Então, quanto mais opção gratuita você ter para o pessoal assistir, eu acho que é gigantesco. Você ter Record e Globo, ou no passado como foi Globo e Band, o próprio SBT passando Libertadores, passando Sul-Americana, passando Champions League, cara, é o melhor dos mundos. Quanto mais opção e quanto melhor for para o torcedor conseguir assistir o jogo do seu time, melhor ainda. Eu concordo plenamente, mas puxando uma questão mais de pessoal no mercado, assim, vou contar uma experiência que aconteceu comigo e com o Bruno. Comigo? Com você. É? Uma das primeiras transmissões que eu fiz com o Bruno, eu sempre tive mania, até repito, eu sempre tive mania de pegar a transmissão inteira que eu fiz e ver ela sozinho. Perfeito. Eu ouvia ela sozinho pra eu saber onde eu errei, onde eu acertei. Porque por mais que não pareça pelo meu jeitão, assim, eu sou de estudar muito antes dos jogos. Eu tenho um máximo de detalhes em todo jogo, eu tenho o máximo de detalhes. Só que como eu tava começando, às vezes eu dava uma gaguejada ali, outra aqui, e eu sempre, com o tempo, fui melhorando e tal. Faz muito tempo que eu não faço transmissão, mas sei que eu vou estar muito melhor do que eu estava no começo. E eu mandei pro Bruno uma vez uma transmissão que a gente fez junto. Falando, pô, vê se tá tudo certo, o que você acha, assim. Ele falou, nossa, parabéns pra você que eu vejo, é muito difícil eu ver pessoas que realmente olham a transmissão, assistam a própria transmissão de novo pra ver se errou, pra ver o que acertou, o que não acertou. E aí, puxando esse gancho enorme que eu puxei aqui, eu queria saber se você tem alguma coisa que você fala, não, isso aqui eu vou fazer, algo mais, tipo, seu, assim, algo que você tenha, ó, antes de transmissão ou depois de transmissão. Não só de estudo, mas também de talvez você olhar e falar, não, preciso fazer isso aqui pra ver o que eu tô acertando, o que eu tô errando, algo que seja só seu, assim. Algo que você tenha como mania, talvez. Eu acho que eu tenho a mesma mania que você citou. Eu acho que isso é muito importante, inclusive, para quem está nos assistindo. Se escutem, leiam seus textos, escutem o que vocês estão dizendo, revejam as transmissões, revejam os podcasts, revejam tudo aquilo que você falou para ver o que falta. Às vezes você tem um vício de linguagem, um ritmo que às vezes não está na pegada da transmissão. Então eu, pelo menos assim, termino uma transmissão, gosto de passar um tempo, ouvir, putz, o que eu errei? Ou até mesmo na transmissão eu falo assim, cara, vou voltar, quando chegar em casa, vou rever a transmissão para ouvir esse trecho para ver se ficou legal, se não ficou legal, acho que eu falei alguma besteira na hora, alguma coisa que eu posso ter dito como uma bobagem, algum erro de informação, para justamente colocar isso em panos limpos, digamos assim. Sim. Então eu gosto sempre de me ouvir, eu acho que é importante a gente se ouvir para ir evoluindo e crescendo. Então toda transmissão, eu me escuto e aí às vezes eu pego umas transmissões, tipo, às vezes até 6 meses atrás eu falo assim, cara, eu achava que eu tava narrando tanto, mas eu tava mais ou menos. Ou pego umas matérias da Record e vejo assim, cara, essa matéria ficou legal, mas o que eu posso fazer na próxima para melhorar? Será que é um cenário? Será que é um outro ambiente? Será que eu posso explorar um outro tema, outra coisa assim? O próprio povo fala, pô, será que eu gravo no centro de São Paulo de novo? Ou será que eu tento explorar um outro ambiente? Eu, por exemplo, sempre quero levar, por mais que tenha uma questão de autorizações, logísticas e tal, eu quero muito levar, por exemplo, o povo fala pro Calçadão de Osasco, que eu acho que ali é sensacional. Lá você tem de tudo, ali na descida do metrô e tal. Então, eu sempre gosto muito de ouvir, eu sou muito crítico ao meu trabalho. Às vezes o pessoal fala assim, pô, Bruno, você narra muito, você faz uma produção legal, eu fico tipo, mas tem algumas coisas pra acertar, calma. Então acho que tudo dá pra gente melhorar, tudo tem que ter um certo estudo. Então eu gosto muito de bater as anotações, estudar muito dia de jogo, se eu vou fazer uma transmissão, estudar tudo sobre o time, escutar tudo, ver os canais nichados que trazem essas notícias, porque eles são os especialistas. Sabe, tentar falar com o assessor, ver se tem press kit, alguma coisa que pode ajudar ali na hora, porque o importante é a gente estar sempre bem informado e a gente precisa sempre estar em evolução, estudando e sempre querendo melhorar. Então, eu acho que se tem algum vício, alguma coisa assim, o estudo muito antes do jogo, eu gosto sempre de estar lendo, de estar buscando informação,
seja pelo time, seja até, às vezes, vou fazer um jogo de Libertadores, pesquisar como é que é a cidade, pesquisar sobre o lugar, sobre o time, a história do time, quem foram os principais jogadores, quem são os jogadores. É uma coisa que eu aprendi muito na Record, às vezes é tipo você pesquisar o jogador, mas além do jogador. Então, por exemplo, teve uma das primeiras transmissões que eu fiz pela Record, lembro que eu estava conversando com o Bruno Piscinato, gente boa demais, parceiro pra caramba, grande repórter, e aí a gente conversando lá, ele falou assim, cara, vai ter 4 moleques do Corinthians, tal, e que vão estar no banco, e esse moleque tem uma história assim, assado, o pai é corintiano, não sei o que, o irmão também, a família toda vai estar no estádio. Então é sempre legal estar bem informado, e também, claro, os exercícios pré-jogo de fono, de preparo, para também a voz não falhar, né? Que é o instrumento de trabalho. Mas tipo, pra mim, assim... E água também, é importante, bebam água. Acho que a minha maior dificuldade, assim, tipo, em transmissão... Primeiro eu queria ressaltar que transmissão me ajudou muito a essa questão de estudar. Porque você começa achando que você não vai estudar tanto. Mas aí você começa a ter gosto por estudar. Então, tipo, às vezes eu vou fazer uma pauta, eu vou fazer um roteiro, eu vou estudar o número de coisa que eu vou ver. Às vezes eu não vou nem colocar no vídeo, nem no roteiro, nem em qualquer lugar, mas às vezes é muito importante. Mas falando de, tipo, além do conhecimento que a transmissão me trouxe a partir disso, de ter essa experiência, daqui a pouco eu puxo nisso de novo, mas a minha maior dificuldade em transmissão não é, tipo, independente do time que eu vá fazer, eu tenho muita dificuldade de fazer transmissão do Corinthians. Porque eu sou muito passional. Você é corintiano? Eu sou muito passional, assim. E, assim, pra fazer transmissão do Palmeiras, pra fazer transmissão do Santos, do São Paulo, sei lá, qualquer outro time eu vou fazer bonitinho e tal. E eu sei que às vezes eu vou até ter mais detalhezinho, tipo, pequenininho, assim, uns detalhes sobre o Corinthians, mas eu tenho muito tipo assim, eu sou muito corneteiro. E assim, eu vou tampar meu microfone na transmissão, eu vou xingar alguém. Eu vou xingar. Eu não consigo. Eu queria saber de você qual a sua maior dificuldade numa transmissão, por exemplo. Cara, isso do time vai muito, assim, já passei muita raiva com o meu time. E eu sempre busco... Acho que ao longo do tempo você vai... Não digo que você deixa de ser torcedor, mas você perde um pouco daquela paixão, daquilo. Então, às vezes, cara, você tá... Eu, por exemplo, eu entro não quero dizer, cara, que eu entro num estado de concentração, algo meio místico nem nada, mas eu entro num momento de concentração ali, eu falo que fazer transmissão pra mim é algo terapêutico. Eu esqueço do mundo ao redor. Às vezes eu esqueço dos problemas que estão acontecendo na minha vida e, cara, ali eu só tô no jogo, é 90 minutos, tem um cara passando detalhe de lance no meu fone, o outro analisando o jogo e eu que tô berrando ali. Então, pra mim é uma concentração tão grande que na hora eu esqueço. O lado torcedor, ele fica de um outro espaço. Então, cara, às vezes já fiz jogo, por exemplo, meu time já foi goleado, meu time já foi massacrado, meu time já foi eliminado, mas na hora, cara, eu tô tão concentrado ali que passa. Então, isso felizmente hoje não me afeta. Eu não comento do meu time justamente por uma questão de preservar, porque eu vou para os outros estádios, tudo, e acho que o respeito pelas outras instituições também fica acima de tudo. E cara, mas assim, é uma dificuldade ao longo do tempo, isso aí pega, porque às vezes você vai no estádio lá e você vê a torcida cantando, você fica, caramba, tá cantando bastante. Ou você vê o técnico fazendo uma mudança e fala, nossa, vai colocar ele, mas beleza, vambora, segue o jogo. Não, então, é exatamente isso. Dá uns estalos, mas às vezes a concentração tá tão grande que nem pega tanto. E eu particularmente nunca fui tão corneteiro, da zoeira, sempre fui tão de boa. O pessoal falava assim, seu time se loucou. Valeu. Não, valeu. Da hora. Bacana, legal. Que eu sou uma pessoa que gosta bastante de discutir. Então, eu tenho muito esse problema em relação a Corinthians, assim. E eu acho legal você ter essa opinião, porque hoje em dia, várias pessoas assim que eu conversei do meio, elas não têm essa questão do torcer. De tipo, por elas tudo bem falar o time que torce, assim, e eu queria que você, tipo, soltasse um pouquinho mais essa questão do por que não falar. Achei que você ia falar, qual o seu time? Não. Não, cara, eu acho que é algo meio bobo, assim, de revelar o time ou algo assim, mas é algo meu mais, sabe? Porque às vezes eu posso estar fazendo o jogo de uma outra equipe rival e falar assim, você
tá zicando meu time, ou você não pode estar fazendo o jogo aí. Então é mais uma questão boba mesmo. Então, tipo, eu pelo menos tento não revelar o meu time por uma questão mais de segurança, mais do que, do que as pessoas podem comentar, que isso pode reverberar mais pra frente. Ou eu posso fazer um comentário X sobre o meu time e as pessoas vão falar, é lógico que você tá fazendo esse comentário a favor dele, porque você torce pra ele, então você vai apoiar. Então eu tento não comentar mais por isso, sabe? Eu sempre fui muito bem recebido em todos os estádios que eu passei, então eu gosto muito dessa relação e acho que isso, dessa parte do time, acho que isso pode afetar um pouco, sabe? Mas, cara, eu já fiz um pouco de tudo, sabe? Cara, eu fui convidado para fazer projetos de times aqui de São Paulo, projetos de Corinthians, projetos de São Paulo, já tive projetos de Palmeiras, já fiz projetos do Santos. Então, cara, isso mostra que, muito além do meu time, eu tenho um respeito muito grande por todos os quatro grandes. E, cara, assim, a gente aqui em São Paulo, na capital, olha a história dos quatro grandes. Como é que eu não vou respeitar uma instituição como um Corinthians, um Palmeiras, o São Paulo, o Santos? Como é que não dá pra respeitar, sabe? Então, tipo, eu gosto muito de estar nesses ambientes. Então é mais por uma questão do meu interno, de uma questão mais privada minha também, mas também de, cara, poder ter esses acessos e também continuar mostrando pro pessoal, tipo, cara, tenho respeito por todos e não muda. Pô, eu acho legal, mas assim, eu vejo muito nessa questão você falando, tipo, a minha melhor experiência de transmissão, assim, eu acho que o meu melhor dia de transmissão eu não tava nem como repórter, eu tava como pré-jogo e pós-jogo. Foi na final da Copa do Brasil, entre São Paulo e Flamengo, e foi, pra mim... Eu tava nesse jogo. Você tava nesse jogo? Foi pela Poli. Foi minha melhor experiência, assim, que eu fiz um texto lindo, lindo. Na minha cabeça eu fiz um texto lindo pra falar, assim, depois do jogo. Eu fiquei, caraca, tipo... Depois do jogo, assim, eu sentei pra dar uma refletida. Quem diria? Sei lá, eu com 15 anos, eu jamais imaginei que eu conseguiria falar o que eu falei sobre o São Paulo naquele dia. E eu acho que é muito legal essa metamorfose que acontece do torcedor pro jornalista. É o respeito pelo clube. Muito louco. É a questão de você saber valorizar, você como corintiano, você saber valorizar a conquista do outro. Querendo ou não, o São Paulo eliminou o Corinthians na semifinal. Você poderia ter pensado assim, pô, só eliminou o meu time, não vou valorizar. Não, é a função do jornalista. A gente precisa valorizar a vitória. Lógico, a gente também precisa lembrar do derrotado, mas isso é muito legal também do esporte, porque às vezes você vai fazer o jogo X e você vai ser levado pela emoção. Então, às vezes, você vai falar o que você está sentindo, né? Aquilo que você está pensando, o que você vai falar? Lembro que, cara, nesse dia do jogo de São Paulo, lembro que quando acaba a transmissão, só me veio na cabeça a música da torcida de São Paulo, que é "Isso que bate no meu coração é o sentimento de ser campeão". Então, tipo, eu fiquei pensando, cara, imagina o quanto que o torcedor de São Paulo ficou pensando nesse sentimento de, cara, ser campeão de novo, tal. Mesma coisa final do Paulista 24, pra você ficar feliz. O Corinthians campeão, eu só pensava assim, cara, bando de louco corintiano, cara, o torcedor corintiano tá 6 anos preso na camisa de força, querendo sair pra gritar campeão. Só pensava nisso, tá livre das amarras, sabe? Então, tipo, é você entender aquilo que tá vivendo. Então, e você valorizar o time. Então, isso nada mais é do que você evoluir como jornalista, que é muito legal, e também deixar um pouco de lado essa questão do torcedor, porque ali você estava falando sobre o São Paulo, e isso é super importante. E é muito interessante, porque pra mim, tanto o texto que eu fiz pro São Paulo, o texto que eu fiz pro Corinthians campeão, eu cheguei a fazer o texto pro Palmeiras campeão também. Tipo, eu imaginei que existia a possibilidade do Palmeiras ganhar em Itaquera, então eu fiz o texto também, tipo, você se imaginar numa posição que eu jamais achei que eu estaria com 15 anos olhando e, tipo, tendo essa mentalidade muito mais neutra. E eu acho isso mesmo, tipo, a cada experiência que você tem com outros times, com outras equipes, até com rivais ou não rivais, você vai perdendo um pouco essa coisa de torcedor, assim, e muito fanático, É a vivência talvez. do dia a dia. É muito, muito doido isso, mas puxando essa questão do São Paulo, tipo, pra você, um
um momento de transmissão assim que para você é muito especial, assim como para mim é essa final do São Paulo, que inclusive eu tava cantando essa bola desde o começo daquela Copa do Brasil, mas enfim, me perdi. Qual foi para você essa experiência que você se olhou assim e falou, caraca, isso foi incrível, você como jornalista, você vivendo aquela situação, você passando aquela informação também? Só em transmissão ou geral? Geral. Porque, Transmissão cara, também. em transmissão, tá na final do Paulista desse ano, eu só pensava assim, cara, eu vou fazer um Corinthians e Palmeiras decidindo um título e eu tô em Itaquera pra fazer o jogo. E era a minha primeira final como profissional. Eu tinha feito final de Copinha, fiz final de Brasileiro Feminino, fiz semifinal de Libertadores, que também foi muito legal, foi uma experiência maluca, aquele Palmeiras e Boca, tanto o pré, quanto o jogo, quanto o pós-jogo também, que foi muito caótico. Mas de transmissão, você tá no estádio assim, você tinha um Corinthians e Palmeiras, que é uma rivalidade gigantesca, e você ter a responsabilidade de transmitir emoção daquilo a gente ficou no ar 6 horas. O jogo foi 9h35, 9h45, não lembro agora, a gente terminou a transmissão, era quase meia-noite. E a gente ainda fez 1 hora de pós-jogo, então eu lembro que acabou o jogo, era 1h30 da manhã, e aí o Corinthians liberou o gramado, a gente foi pro gramado. Eu fiquei pensando, cara, acabou o jogo, fiz um derby e ainda tô aqui no campo. Tipo, os caras acabaram de ser campeão. Então, essa experiência é muito legal e, cara, a experiência que eu tive no último final de semana também foi espetacular, porque eu sempre ouvi de amigos vascaínos tudo que a torcida do Vasco era muito legal. E São Januário, eu vi tanta gente dar pancada nos últimos anos falando que São Januário é perigoso, que a torcida do Vasco é isso, que a torcida... Cara, o estádio não estava lotado. E assim, lógico, ter a experiência de fazer um jogo fora de São Paulo, conhecer outros estados, conhecer outras culturas, isso é muito legal. Então, cara, ver a torcida do Vasco, assim, 30 do segundo tempo, cantando, apoiando o time e as músicas, assim, apoiando o tempo inteiro. Cara, eu olhei assim meu braço e falei assim, caraca, tô arrepiado, mano. E é isso, cara. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é a cultura de arquibancada. Eu gosto muito de conhecer torcida, conhecer músicas de torcida, porque elas refletem... O futebol, querendo ou não, aí é meio filosófico isso. Querendo ou não, o futebol ele é um reflexo um pouco da nossa vida. Você vê que a torcida do Corinthians, por exemplo, ela não quer jogo bonito, mas ela quer que jogue pelo Corinthians, porque é o Corinthians. Você vê a torcida do São Paulo, cara, as noites de Libertadores do São Paulo, as quarta-feiras de Libertadores do São Paulo é algo... Cara, a torcida enche a estação ali do metrô, vai, sinalizador e canta o jogo inteiro também. O Palmeiras se tornando um time copeiro também, que tem uma torcida que nos jogos grandes apoia. A torcida do Santos, cara, eu lembro que eu fiz o jogo em Itaquera, Santos e Bragantino. Cara, a torcida do Santos botou 44 mil pessoas em Itaquera. O maior público do Morumbi do século é do Santos, contra o Boca, em 2003. E o pessoal fala, a torcida do Santos é velha, que a torcida do Santos canta o tererê. A torcida do Santos canta o jogo todo. É uma torcida fenomenal. Então eu particularmente gosto de ter essa cultura de arquibancada. Então, ir pro Rio, conhecer a torcida do Vasco, conhecer a Barreira, ter aquela experiência, tal, samba, pagode, churrasquinho, cerveja antes do jogo. Conheci o Kaique, que é torcedor lá das faixas, o Peruca. Ter contato também com os jogadores do Vasco, isso é muito legal. Eu não consigo definir uma só, porque felizmente, e eu espero que ainda tenham muitas mais, tive várias experiências legais, mas acho que para destacar, eu vou destacar essa de momento do Vasco e Fortaleza, até porque eu tô com saudade do Rio de Janeiro, foi uma viagem muito legal. E esse Corinthians e Palmeiras também desse ano, cara, do Paulistão, porque foi uma experiência fenomenal, fenomenal. Eu tive também a oportunidade de cobrir o livro do Abel Ferreira na Bienal do Livro, ter o contato com o Abel, que pra mim é top 3 técnicos que eu vi no futebol brasileiro. Ele, Muricy e Tite são top 3 técnicos que eu vi. Cara, tem várias, tem muitas coisas assim que eu olho e falo... Que legal que eu tive aqui, que legal que eu tive aqui. Então, são experiências que marcam. Eu acho que é legal esse sentimento de, pelo menos quando eu sinto assim, o sentimento de realização, de você ver meio que ou alguém comemorando, ou o finalzinho assim, tipo, às vezes assim, no final de tarde ou à noite, assim, por exemplo, tanto na reabertura do Pacaembu, que eu cobri a Supercopa Desimpedidos, e na final da Taça das Favelas que teve no Canindé, eu me olhei assim, tipo... tão realizada, tipo, eu tô aqui, sabe? Tipo, eu
conseguir fazer isso daqui acontecer... Esse é um desejo pra mim que ainda falta. Nossa, o quê? Fazer um jogo no Pacaembu. Nossa, tipo... No novo Pacaembu. Nossa, O Pacaembu é um dos estádios que eu cresci, assim. Então, é exatamente a mesma coisa. E o Pacaembu e o Maracanã. Pra mim assim, são estádios que eu quero... Do Brasil, o Pacaembu, Maracanã, Mineirão, acho que esses estádios, assim, são os que eu mais quero ter essa vivência. E é muito louco, né, ter essa sensação de, tipo, tô aqui, que legal. Olha o que acabou de acontecer, sabe? Tipo, e pensando na questão de experiência, assim, sabe? Após como é que é o nome? Depois de terminar a faculdade, ficou mais fácil fazer transmissão também? Porque pra mim é a minha principal dificuldade. Fazer transmissão... Tipo, porque eu estudo à noite, né? Então pra mim transmissão é muito difícil. Não, continua pegado do mesmo jeito. Não, assim, lógico, você não ter a faculdade, tipo assim, você finalizar a faculdade, eu também estudava à noite, então eu não conseguia fazer jogo de Libertadores. O único dia que eu conseguia, por exemplo, ano passado, eu só fiz Sul-Americana de transmissão. Porque era o dia que tinha Sul-Americana, terça-feira, jogo do Corinthians, e aí eu ia lá cobrir. Mas eu não conseguia fazer, quarta e quinta eu tinha aula, então eu não conseguia cobrir São Paulo, Palmeiras direito em Libertadores, eu fazia só a Sul-Americana. Agora eu consigo ter um pouco mais de tempo, mas mesmo assim continua corrido, porque é o trabalho da Record o dia inteiro, e depois eu vou pro jogo. Então, tipo, por exemplo, amanhã, no momento que estamos gravando, é uma terça-feira, e amanhã tem Corinthians e Novo Horizontino, eu tô escalado pra esse jogo. Então vai ser um dia que eu vou entrar na Record de manhã, vou sair à tarde, da Record eu vou direto pro estádio. E aí eu vou ficar lá até 11 da noite e tal, pra depois no dia seguinte entrar às 8. Caralho, de novo. Então é uma correria danada. Acho que tem um melhor ponto que agora eu consigo cobrir um pouco mais dos campeonatos. Eu senti muita falta ano passado de fazer Libertadores. Eu fiz a Sul-Americana, foi legal, fiz fase de grupos até a decisão, fiz semifinal, a gente tinha um plano pela Rádio ser daqui, de caso o Corinthians fosse para a decisão, a gente ir para o Paraguai. Nossa, e acabou não rolando, porque o Corinthians caiu para o Racing, aí teve um Racing Cruzeiro, a gente viu, cara, Racing Cruzeiro, não tem nenhum paulista, a gente não vai. Assim como tinha também um plano que se tivesse um paulista, a gente poderia ir para Buenos Aires. Esse ano não sei como é que vai ser, aí o Charles Robert vai ter que decidir. Mas eu tinha esse desejo de voltar a fazer Libertadores. Esse ano, felizmente, eu estou conseguindo voltar a fazer. Fiz jogo do Flamengo, fiz os últimos 2 jogos do Palmeiras em casa. Também fiz alguns jogos de Sul-Americana, fiz os jogos do Corinthians na Sul-Americana, mas eu fiz os jogos do Corinthians da pré. Então, facilita, mas continua na mesma correria de sempre, porque também tem a Record, que querendo ou não é aquilo que mais movimenta a minha vida, né? Que eu faço as viagens, que eu tenho que produzir. Sim. E a narração um dia vai ser também, vai virar. Nossa, inclusive quero muito voltar a trabalhar com você. Vambora. Mas aqui tem uma assinatura que você vai ter que me dar, porque isso aqui eu trago pro programa, essa foi a camisa da final da taça. E essa aqui foi a minha primeira experiência que eu realmente olhei e me senti realizado. Então, eu quero assinar esse meu primeiro projeto, eu quero a assinatura de todo mundo que legal. passar por aqui. Pode assinar aqui também. Que bacana. A assinatura de todo mundo. Minha assinatura é feia, pô. Pode esticar. Pode? Pode. Vou botar aqui. A assinatura de todo mundo, porque são pessoas que eu admiro muito e você eu falo pra todo mundo que você foi a primeira pessoa que eu admirava, que eu consegui trabalhar junto. Então, pra mim é muito legal estar aqui, porque eu tenho certeza que lá na frente a gente ainda vai se encontrar no Maracanã, porque você é muito incrível. Eu ia falar uma palavra. Mas, de verdade mesmo, tenho muita admiração por você. Também. Sucesso sempre. Pô, você é louco. Tenho muita admiração por você e estou muito feliz por você ter vindo. Sucesso sempre. E eu tô sempre na torcida por você, viu? Muito obrigado. Eu tô sempre na torcida por você também, viu? Muito obrigado a você que tá aqui também. Valeu? Obrigado por mais um Relíquia. Pessoal da técnica, posso só mandar um recado final? Pode, claro. Não desistam dos seus sonhos, lutem sempre, não parem de brigar por aquilo que vocês acreditam. Se vocês têm um sonho, vão sempre pra cima, certo? Valeu. Valeu, Tamo galera. junto.